Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane, estou aqui nesse canal abençoado Mensagem da Cruz para compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que vem direto do coração de Deus para o nosso coração. E é maravilhoso ser usado por Deus, ser usada por Deus para poder administrar a palavra, para poder levar a boa semente do Senhor Jesus. Amém? Eu conto com a sua ajuda no quê? Para deixar o seu like, para deixar o seu joinha, para compartilhar esse vídeo, para se inscrever nesse canal, em nome de Jesus. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, eu quero convidar você a ir direto para a palavra de Deus, a ir direto meditar comigo na palavra do Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 8, no verso 31, que diz o seguinte, no título: Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. No versículo 31, então, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Agora, algo que eu quero falar para você daqui da palavra de Deus é que quando Jesus morreu, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. E o que ele nos fez? Mais que vencedores. Por quê? Porque quem nos fortalece, quem nos anima é o Senhor Jesus. Amém? Então eu quero declarar para você o seguinte, que apesar de tudo isso, quando Jesus ele morreu, o que aconteceu? Disse 3 dias depois ressuscitará. Só que acontece que quando ele morreu, ele estava cheio de pecado, cheio de enfermidade. Amém? Então ele foi até o inferno. Bateu papo com o diabo lá e pegou a chave do inferno. Amém? Então, quando ele pegou a chave do inferno, isso significa que Satanás ficou sem casa. E se ele ficou sem casa, onde que ele habita? Em rodear? O que ele disse para o Senhor? Eu vim de rodear a terra. Quando ele estava lá com Jó. Quando foi aquela história de Jó. O que aconteceu? O diabo ele foi até a presença de Deus e disse: eu vim de rodear a terra. Ou seja, o diabo vem rodeando a terra faz muito tempo. Contra quem? Contra mim, contra você. Rodeando a terra e entrando em lugares onde estão vazios. E muitas vezes o nosso lar espiritual, ele está vazio, ele está sujo, ele está cheio de lama. Por quê? Porque Jesus não habita nele. E se Jesus não habita nele, quem vai habitar? Satanás. Satanás muitas vezes e os seus demônios entram e habitam muitas vezes na minha casa espiritual ou na sua casa espiritual. Porque olha só o que diz mais. No verso 32, Jesus explicava, tudo isso com clareza. Clareza é o quê? Deixa claro, deixa nítido. Tudo aquilo que ele explicava, vamos dizer assim, tintim por tintim. E olha aqui o que diz mais. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Repreender quem? Repreender o Senhor Jesus. E no verso 33 diz: Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. O que isso significa?
quer dizer que Jesus, ele xingou a Pedro naquela hora? Não. Jesus xingou aquele que estava tentando habitar e falar por Pedro. Que, como eu disse no início, o diabo está sem casa, está tentando entrar em lugares que não esteja ninguém. E apesar de Pedro estar com Jesus, apesar de Pedro ter fé, apesar de Pedro entender muitas e muitas coisas que Jesus fala, apesar de Pedro ser usado pelo Espírito Santo, o que aconteceu naquele momento, naquele instante que ele bobeou, como diz, ele bobeou. Ele deu chance para quê? Para Satanás entrar, para Satanás usar a boca dele. E muitas vezes temos feito isso. Temos dado ouvidos e emprestado a boca para quem? Para Satanás. Entrar onde? Entrar no nosso coração espiritual muitas vezes, porque muitas vezes estamos ouvindo a palavra, estamos vendo o que Jesus tem feito, o que Jesus está fazendo, e muitas vezes ainda assim nos deixamos usar. Emprestamos os ouvidos, emprestamos a boca, emprestamos o nosso corpo. Por quê? Porque muitas vezes estamos emprestando o nosso corpo físico, para quem? Para o diabo usar. Porque através, vamos dizer assim, através do coração espiritual, ele tem como controlar os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo. E muitas vezes estamos usando o nosso corpo para quê? Para coisas erradas, tipo prostituição, adultério, fornicação. Estamos usando o nosso corpo para apresentar ao diabo sensualidade. Mas Deus, ele nos ensina, através dessa palavra, que Pedro, apesar de estar com Jesus, lado a lado, apesar de ter saído de onde saiu, apesar de ser um homem pescador de peixes, ia ser pescador de almas. E apesar de tudo isso, ele errou, ele pecou. Mas isso não significa que não tenha como pedir perdão para Deus. O que aconteceu com Pedro antes? Olha aqui, ó, no verso, um pouquinho antes, no verso 29. Quando Jesus, ele perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí depois ele perguntou assim, ó, no 29. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro falou, né? O Senhor é o Messias. Então eu digo para você, ele foi elogiado ali. Por quê? Porque Jesus disse para ele: que bom, Pedro. Não foi tu que falou, mas foi o Espírito Santo quem falou por você. Ou seja, nós somos usados ou por Deus ou pelo diabo. E muitas vezes, em muitas situações, levantamos de cara feia, falamos coisas erradas, coisas que não devem. Por quê? Porque deixamos-nos ser usados por Satanás. Mas eu digo para você, há como chegar na frente de Deus, chegar diante do trono, diante do Rei dos Reis e falar a verdade. E falar com Deus e entregar para Deus tudo que estamos passando, tudo que estamos enfrentando, porque Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. E olha aqui, ó, vamos continuar aqui. O que diz no verso 34? Aí Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar,
nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Então eu digo para você, eu convido você hoje a ter uma vida verdadeira, a vida com Jesus. A esquecer dessas coisas, dessas picuinhas, desses erros, dessas falhas que nós cometemos, porque somos carne, somos humanos, e se não fôssemos humanos, o que seríamos? Santos. E se fôssemos santos, não estaríamos mais aqui? Mas eu digo para você, comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, porque eu digo para você que apesar de você não ser santo, isso não é motivo para você sensualizar tudo, para você prostituir, seja uma parte do seu corpo, seja de outro tipo de coisa, você adulterar, não é motivo para você fornicar, não é motivo para você mentir, não é motivo para você idolatrar, não é motivo. Só porque você pode pedir perdão, esse não é o motivo. O erro não é o motivo. Mas tem um motivo real, um motivo verdadeiro, de que a partir de hoje, a partir deste momento, a partir deste instante, você vai caminhar com Jesus e ter a vida verdadeira, como Jesus disse. Tenha a vida verdadeira, para poder seguir Jesus, para poder estar com Jesus, para poder ser de Jesus. Amém? Eu convido você a ser essa pessoa. Em nome de Jesus. Que Deus possa te usar. Que Deus possa usar a sua boca, possa usar os seus ouvidos, o seu coração espiritual, o seu corpo, a sua mente, tudo que há dentro de você, que seja de Jesus. Em nome de Jesus, que seja o verdadeiro. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em nome de Jesus.